o próprio símbolo do anticristo. O que é o anticristo? O número 666 é um número simbólico. É um número simbólico. Esse número simbólico, uma junção de 3, 6, é uma junção da imperfeição. A Trindade seria categorizado como um 777. Ou seja, é perfeição, Pai, Filho e Espírito Santo. 666, a gente tem o dragão, o anticristo e o falso profeta. Então, o 6 é o quase 7, mas não é 7. É o que busca ser o 7, mas não é o 7. E quando a gente olha para a figura do Nero, poucas pessoas na história foram tão anticristo quanto Nero. A tradição cristã diz que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro foram martirizados sobre Nero. No período de Nero. Nero matou a sua própria mãe. Quando a cidade de Roma pegou fogo, tinham 14 bairros. Quando pega fogo, 2 bairros que não pegaram fogo tinham majoritariamente de cristãos. E aí ele, para se ver livre da culpa, culpou os cristãos por terem tocado fogo na cidade de Roma, porque não aceitava os deuses de Roma. E no final das contas, esse Nero se suicidou. Ele se matou porque ele perdeu o posto e estava perturbado. Então, quando a gente olha o símbolo do anticristo, no século I, ninguém melhor do que Nero se enquadra dentro deste personagem. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o sol escureceria e a lua não daria o seu brilho, a Bíblia diz assim, e as estrelas do céu cairão. Pastor Mateus, assim, e a gente não pode aceitar a ciência negando a Bíblia, mas a gente não pode ser leviano de negar o que a ciência diz em tudo. Então, por exemplo, a ciência tem mostrado o tamanho das estrelas. Uma estrela é muito maior do que o planeta Terra. Sim. Se uma estrela cair na Terra, acabou o mundo. Então, percebe? Uma estrela, a Bíblia diz que as estrelas do céu cairão. Se a estrela cair, bater na Terra, acabou, destrói tudo, não sobra nada. Porque o Sol é uma estrela, e o Sol é muito maior do que a Terra. Inclusive, se houver uma explosão lá, demora 8 minutos para chegar aqui, mas já era. Já era. Então, assim, se você olha essa leitura totalmente literal, você vai dizer, então vai cair uma estrela literal no céu e vai bater na Terra. Só que quando você olha biblicamente, as estrelas pode ser entendida como os demônios. Olha que interessante. Essa é interessante. Quando no livro de Jó diz que os filhos de Deus, né, foram falar com o Senhor, diz que as estrelas do céu, tem toda uma leitura bíblica que não é forçar o texto, é você deixar o texto falar por si mesmo. Então, o próprio Flávio Joséfo, ele disse que quando houve a chacina, o massacre em 70 depois de Cristo, o sol não deu seu brilho naquele dia.